Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Talvez esse seja o texto mais trágico da Bíblia. Ele descreve a maior tragédia que um ser humano pode experimentar. Deus está dizendo que muitas pessoas, haverá muitas pessoas, não poucas, que estarão prestes em suas mentes a serem aceitas e entrarem no céu só para descobrirem que o lugar delas é no inferno. Elas vão descobrir que elas tinham a pior de todas as ilusões. Ter ilusão é terrível, não é? Há na vida muitas espécies de ilusão. A pessoa que está sobre uma ilusão sempre vai se decepcionar quando cai em si, quando a realidade chegar. Mas essa é a pior espécie de ilusão, porque você pode estar enganado sobre muitas coisas. Um dinheiro que ia chegar, uma promoção que ia chegar. Você podia estar na ilusão de que você tinha muitos anos de vida e agora descobre que tem poucos. Você pode ter a ilusão de que alguém é um grande amigo seu e aquela pessoa te trair. As ilusões são terríveis, mas essa é a pior, porque ela diz respeito à eternidade. Ela não diz respeito a algo que acontece no tempo, na nossa curta vida. Ela fala sobre a salvação eterna ou a perdição eterna. Então é a pior ilusão, é aquela pessoa que está convicta de que está salva e ela está perdida. Mas a questão mais importante do que essas coletivas é: você, eu, somos cristãos de verdade? Pode ser que a maioria esteja completamente iludida, pode ser não, é o que o texto diz, é o que Cristo diz, Ele que é o Salvador da igreja, Ele que resgata a igreja, não é? A verdade é que as pessoas assim não estão sozinhas. Eu estou completamente convencido pela palavra de Deus que há muitos lugares que se chamam igrejas evangélicas que não são, que há muitos homens à frente de grupos que se dizem pastores e que não são. Há muitas congregações que dizem ser cristãs, mas que não são de forma nenhuma. Mas estão ali com aquele título que ostentam orgulhosamente. É por isso que essa tragédia é só para um grupo de pessoas. A pior tragédia que pode acontecer a um ser humano não pode acontecer a um homem ímpio. Só pode acontecer a homens e mulheres que acham que servem a Deus, que acham que estão debaixo da capa da justiça de Cristo, que acham que porque dizem Senhor, Senhor, vão entrar no reino de Deus. É sobre isso que Jesus está falando. E para essas pessoas, se nós olharmos o versículo 13 e 14 do mesmo texto, Jesus tinha dito um pouco antes: porque estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz à salvação, e larga é a porta, né, que conduz à perdição. Ele diz: como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos as que a encontram. Há uma porta estreita que vai para o céu, há um caminho estreito e há uma larga. As pessoas, deturpando o que Jesus ensina no seu texto, né, ensina aqui na sua palavra, dizem que é assim: há uma porta larga que é o mundo, e uma porta estreita que é o evangelho. Não é isso que ele está ensinando. Ele não está falando com homens mundanos, ele está falando com um povo religioso, ele está falando com um povo que diz ser o povo de Deus. Ele diz que entre o povo de Deus há um caminho largo e um estreito, e que o caminho largo e o estreito está escrito no fim, céu, e é por isso que as pessoas andam por ele. Ninguém anda por um caminho que tem uma placa escrita inferno, não é? As pessoas fogem,
Elas não querem. O que ele está dizendo é que o caminho que Israel escolheu, a maior parte deles estava trilhando, apesar de toda a sua religiosidade, culto, era um caminho largo, era um caminho que estava levando eles à perdição. Jesus então está falando com um povo religioso, com um povo que todos eles, sem exceção, achavam que estavam indo para o céu. Para essas pessoas ele disse: olha, nem todos que dizem Senhor, Senhor, como essa nação inteira dizem, como todos vocês que estão aqui dizem. E lá estavam os discípulos, os seguidores mais próximos, estavam lá os religiosos todos de Israel. Ele está dizendo: olha, há uma porta estreita que conduz à vida, e ela é difícil de ser achada por vocês que dizem Senhor, Senhor, por vocês que prestam cultos e vivem uma vida de certa forma envolvida por por essa religiosidade. E por que a porta é estreita? Isso é só uma metáfora, não é? Não precisamos imaginar uma porta e todo mundo tentando passar por ela. A porta é estreita por aquilo que o Evangelho exige, por cada verdade. O Evangelho exige que o homem negue-se a si mesmo, e isso é uma porta estreita, porque a maioria dos homens não querem negar a si mesmos. Eles são dirigidos pelos seus desejos, eles estão cultuando a Deus, mas eles são guiados pelos seus próprios desejos. A porta é estreita, porque o homem tem que negar a sua justiça própria, ele tem que chegar à conclusão de que ele merece ser condenado, que ele merece ser jogado no inferno. E a maioria dos homens, principalmente aqueles que se acham religiosos, não acham que devem ser jogados no inferno. Eles estão no caminho largo, mas eles estão indo em direção ao céu. Eles falam Senhor, Senhor, eles têm determinados compromissos. A porta é estreita porque o homem tem que reconhecer a maldade dos seus pecados diante de Deus, a impossibilidade dele reivindicar qualquer coisa por ele mesmo. A porta é estreita porque ela exige um arrependimento completo, não só daquilo que eu faço, mas das minhas intenções, daquilo que eu não faço, o que ele ordenou. A porta é estreita porque ela exige uma completa submissão a Cristo, a ponto dele dizer: olha, se teu olho te atrapalhar, arranque-o, se tua mão atrapalhar, arranque-a, se você tiver que abandonar o seu pai, a sua mãe, sua família, abandone.